Como é que é essa... Porque assim, vamos lá. A Joelma, pô, batalhou, né? Hoje ela é uma grande artista, isso é inegável. E como é que é pra ti, né? Como é que foi essa história? Porque, pô, hoje ela... Todo mundo fala da Joelma, etc, tá aí, e ela fez muito sucesso com a banda Calypso, agora de carreira solo. Como é Sim. que foi pra ti essa história? A primeira coisa que eu tenho que falar sobre a Joelma para gerar cortes logo, olha, fica antenado no corte. Tá vendo? O cara Tá ligado na missão. As pessoas que sabem e me perguntam, as pessoas que sabem que eu trabalhei com ela e me perguntam, a Joelma sempre disse que ela via que tudo o que aconteceu com ela um dia iria acontecer. Ela nunca teve dúvidas de que o que viria de bom para ela, que a gente hoje conhece, sabe o que é, o destino se mostrou. Hoje essa cantora de fama nacional e internacional até, mas não foi uma vida fácil em São Paulo. Não foi nada fácil. Tu morou com ela em São Paulo? Nós moramos juntos em São Paulo, trabalhando com a banda Fazendo Arte. Ela já era a cantora da banda Fazendo Arte, a cantora oficial. E o cantor que iniciou com ela iria ficar fora desse projeto por motivos pessoais, eu não lembro agora. Então eu fui convidado lá durante esse show, que foram me ver, eles estavam tipo caça-talentos. Assim como tem no futebol, eles também estavam andando pelos shows na cidade e foram me encontrar lá em Mosqueiro, a Nide, Marlise e Flávio, para eu ser convidado para cantar junto com a Joelma da banda Fazendo Arte. Então, o trabalho e a convivência foi começar de fato em São Paulo. Na verdade, já começou da viagem. A gente já começou a se conhecer na viagem, porque a gente foi daqui de van, micro-ônibus, daqui para São Paulo. 4 dias de viagem. Foi Isso, 4 mano. dias. Muito. E assim, eu já tendo que aprender muita música, porque a Fazendo Arte já era uma banda com uma obra já, com CDs, tudo gravado, música em rádio. Então eu tinha que aprender todo o repertório deles para já me preparar para shows em São Paulo. Então, quando as dificuldades começaram a aparecer em São Paulo, as barreiras, não somente a barreira geográfica, eu já comecei a perceber o lance das barreiras culturais muito cedo. Eu estava com 18, 19 anos no máximo, quando eu fui para lá e era o mais novo da banda. Era o cara mais Começaste a novo. perceber que existe um preconceito em relação aos artistas. Na verdade, a população, de uma maneira geral, não é só artista. Em Não todos só os artista. meios existe um Não preconceito. sou artista. Como foi que isso te Infelizmente. tocou? Esse negócio é legal de saber. Para mim, de certa forma, não foi bom, não. Eu estava querendo amenizar aqui. Nunca é, né? Eu estava querendo amenizar, mas era preconceito fortíssimo. Da gente, parece que para ele a primeira coisa que eu fiquei assim que me espantou é uma falta de conhecimento geográfico deles. Mas rola mesmo. Mas Porque- é interessantíssimo, mas desculpa te interromper, mas eu comecei a entender como é que isso se dava a partir do momento que tu começas a entender como é que a geografia é ensinada no país. As coisas daqui não são ensinadas para essa turma lá, sul e sudeste. Não chega. Simplesmente os caras Incrível. ignoram a nossa existência, ignoram os nossos movimentos sociais, ignoram. Então o cara vem do Pará. Alô? Na verdade, Pará. pra ele tudo é Nordeste. Tudo é Nordeste. Pois é, Pra exatamente. cima é Nordeste. Da isso. Bahia pra cima é tudo é Nordeste. Nordeste. Então, mas não é culpa do cara estar na escola. O problema tá na raiz da Tá na raiz. educação que acontece naquela região lá. Então, assim, quando eu ouço esse tipo de depoimento e eu ouço esse tipo de discurso de pessoas dessas regiões, eu fico assim, pô, mais um que foi vítima do sistema. Sim. E pô, absorveu um discurso que é um discurso ignorante. Ignorante no sentido de ignorar a amplitude do país. Amplitude do país. E ainda tá nessas discussões até hoje, né, cara? Que é um Incrível, absurdo, né, cara? absurdo. Bora combinar que, pô, Gira, internet parece que tá fica aí, no né? loop, né? Internet, complicado, né, cara? todas as ferramentas de comunicação que diminuíram, de certa forma, a dimensão do planeta, tá aí. Mas o Robinho resumiu. Acima da Bahia, tudo é Nordeste, entendeu? verdade, E parece que tudo é baiano, principalmente na questão da manifestação artística, musical. Essa conversa aqui me lembrou até o seguinte: como a viagem de van que a gente foi para São Paulo, de Belém para lá são 4 dias praticamente,
nas paradas da conversa, até rolavam umas piadas assim, vem cá, quem é que vai ser o baiano da turma? Porque alguém tem que puxar aí um sotaque baiano na hora que for pra rádio, pra uma televisão, aí eu logo dizia, não quero ser baiano, não. Não que não tenha nada contra, não tenha nada a ver, mas eu queria mostrar que, poxa, eu sou paraense, A sou gente não nortista, sente muito papaxibé, nosso sotaque, açaí e né? tudo mais. Não. A gente aqui não sente muito nosso sotaque quando a gente vai pra fora, que a gente começa Aí a sente, sentir. né? Por exemplo, quando eu morei no Rio, pensavam que eu era nordestino. Sim. Quando eu ia a São Paulo, pensavam que eu era carioca. Pois é. Por causa do chiado do S e tal. Uhum. Então, assim, a gente não se percebe, mas eles percebem muito a diferença de sotaque. Exato. Eu também me perguntavam em São Paulo se eu era carioca. Porque, Tem essa... É o chiado do pela, S pela, mesmo. pela formação, né, também. Ser branco, de olhos verdes e tal, tudo mais. A gente destoa, e a gente chama atenção porque a gente destoa do que eles Do entendem que eles como sendo entendem padrão, como sendo padrão daqui. do biotipo daqui. É isso Aí mesmo. quando eu falava que era de Belém, eu falei, mas do Belém do Pará. Do Belém, é Do verdade. Belém Do com Belém. essa cara, né? Do Belém do Pará, Mas mas assim? mas não é carioca, não? Eu falei, não, sou de Belém do Pará, não é do Belém de Pará, ou do Belenzinho, que tem o bairro também lá em São Paulo. Tem, né? Belenzinho, é né? verdade. Então, quando a Belenzinho. gente falava Belém, tinha que também explicar isso direitinho. Mas aí ficava nessa brincadeira de quem é que vai ser o baiano e tal, tudo mais. Mas o lance do corte, que eu quero até voltar lá, é assim, a Joelma, a gente passou uns 6 meses de dificuldades para ir abrindo assim essas portas em São Paulo, com a ajuda do nosso empresário, do nosso produtor que nos levou, que foi ele que organizou tudo, viagem, casa para a gente ficar, alimentação, contatos. Ele também tinha uma equipe lá de produtores artísticos que tinham contatos com casas de show, televisão, rádio, porque é uma potência. São Paulo no entretenimento é uma potência. Então, é por camadas que tem que ir alcançando São Paulo. Para chegar onde a Joelma e companhia chegou, são camadas para serem escalados. Mas a Joelma, em meio a todas as dificuldades, ela sempre dizia, eu tenho que ter história para contar no Faustão. Eu não esqueço disso. Focada, né? Muito Focada. Eu não esqueço a Joelma falando isso. Eu tenho que ter histórias para contar no Faustão. E ela contou. Tá aí, né? Uma Bacana. a uma. E ela contou. Tem algumas pessoas que não gostam, são descrentes com relação ao lance de energia, ao poder da palavra. Isso é muito verdade. Alguns chamam de fé, outros chamam de pensamento positivo, depende da perspectiva. Mas eu sou testemunha e falo para as pessoas. Essa daí ela sempre dizia que ela ia chegar. É a história de atrair as energias positivas do universo, né? O cara canaliza a energia ali e o negócio funciona. Funciona mesmo, parceiro. Funciona. E acima de tudo também a questão do foco, né? Por exemplo, ela focada ali no processo. Não vou crescer, olha só, a gente vê a Joelma aí, né, brilhando, mas olha o tempo da banda Calypso, antes da banda Calypso, né? Antes da banda Calypso. Hoje já tá aí, né, consolidada. Uma coisa também que a Joelma fazia muito para mim, me ajudar com relação à coreografia. Que eu era um cantor que eu não me movimentava muito no palco, não. Eu me movimentava o básico, passinhos simples e tal, nada de muito tudo ousado. do lado dela que parece ela 220, voa, né? Cara, maravilhosa. Então ela, quando chegava às músicas, ela falava assim, olha, não precisa ficar dançando se não consegue coordenar o canto, porque a gente tem que a gente está executando aqui a performance vocal, mas está pensando, está raciocinando em cima do que está fazendo. Então ela falava, se não consegue coordenar o canto e o movimento, só deixa então para fazer movimentos de dança mais ousados quando não estiver cantando, que é o solo do instrumento, alguma coisa, então já faz mais algum movimento mais ousado. Mas aí vai voltar para o canto, então só fica nos movimentos básicos para lá e para cá, só para lá e para cá. Sempre mantendo o sorriso. Então assim, a Joelma foi uma mega de uma professora para mim, porque apesar de toda essa herança musical, talento musical que eu herdei da família, acho que já não estou mais em altura de não reconhecer que isso daí já veio realmente comigo, e depois com o tempo, com a prática vai sendo melhorado, mas naquela época eu ainda precisava de muita orientação, e eu tive uma professoraça na Joelma. Ela tinha muita paciência de me orientar em como cantar, pontuando as notas. Ela sempre falava, tem cuidado nas notas que inicia as frases vocais e
nas sílabas que terminam as frases vocais, tipo, para não perder a afinação. Por exemplo, uma música da época, eu fui no mar, vi ela, beca sem saída, apaixonado por ela, como é bonita a minha vida. Então tem que ter esse cuidado. Fui no mar, vi ela, sabe, para acertar as notas. Isso daí é uma coisa mais muito mais de performance vocal que mais os cantores sabem. Então a Joelma, ela foi muito, muito carinhosa comigo nisso daí. Nas dificuldades eu senti muito, porque, como eu falei, eu era o mais novo, ainda não tinha tido essa experiência de viajar, de passar muito tempo fora de casa. Eu viajava aqui nos interiores, nos festivais de prefeitura aqui do Pará e tal. Isso daí tranquilo, mas eu logo voltava para casa. Agora, como foi essa viagem de passar mais de 6 meses, com a possibilidade até de ficar, se a coisa acontecesse, ficar mais tempo, ainda não tinha. Aí eu senti saudade de família, saudade de amigos. Ligaste pra tua mãe todos os dias? Buscava ligar, ligava. Sentia falta era da comida dela, mano. Pesou, né? Sentia falta da comida. Primeira coisa que tu sente quando tu viaja, que é quem gosta, né? Farinha. Rapaz, farinha em outros lugares não é a mesma coisa. Não. Mas é isso. E eu fui descobrir traumaticamente que farofa em São Paulo é outra coisa. Rapaz, é um negócio estranhão, né? Tem nada a ver. Quase leva um peteleco um pedala Robinho do garçom lá. Quando eu pedi pela primeira vez, amigo, tem farofa aí? Ele me olhou com uma cara de brabo. Tá pensando o quê? Respeito e tal. Mesmo, tá me zoando, Aí o que foi que eu falei? Perguntando se tem farofa. Aí foi o motorista da banda, que era paulista, falou: cara, isso aqui é droga, mano. Tá pedindo assim abertamente. Onde era esse bairro, meu? Vocês estavam comendo. É geral mesmo lá. Papo Nostalgia.